Pessoal, tudo bem? Olha só, dia 34, live 34 do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Quase na metade da nossa jornada aqui. E o tema de hoje é escolha ser dependente de Deus. Esse tema, às vezes, ele parece ser algo fácil de fazer, né? Eu dependo assim de Deus, eu gostaria de depender de Deus, mas por muitas vezes é difícil a gente largar a corda e deixar Deus cuidar de nós, e deixar Deus também fazer por nós. Porque, sabe de uma coisa? Durante a nossa vida, eu mesmo, durante a minha vida, eu aprendi a fazer muitas coisas sozinho. Eu aprendi a construir muitas coisas na força do meu braço. Eu aprendi que eu não poderia às vezes confiar nas pessoas. Eu aprendi que se eu não fizesse, ninguém mais ia fazer por mim. E isso acaba também nos afastando da dependência de Deus. Porque nós precisamos sim fazer a nossa parte, nós precisamos sim fazer aquilo que cabe a nós, que é de nossa responsabilidade. Mas nós também temos que ter uma grande dependência de Deus. Por que eu estou falando grande? Porque nós não podemos só depender de vez em quando de Deus. Nós não podemos usar Deus somente quando nós estamos, às vezes, num momento de dificuldade. Nós não podemos usar Deus somente quando nós estamos passando por uma crise. A dependência de Deus não é só nas horas que nós precisamos, não é só na hora que tudo apertou, parece que tudo agora tá dando errado, e aí, ai Deus, me ajuda. Não, mas a dependência de Deus, ela precisa ser um estilo de vida para nós. Ela precisa ser algo que a gente, em todas as nossas decisões, em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente, todas as nossas ações do nosso dia a dia, nós precisamos escolher ser dependente de Deus. Só que eu acredito que a dependência de Deus é um relacionamento em construção. É um relacionamento em construção que a gente vai superando dia após dia, se entregando cada vez mais. Porque a necessidade, às vezes, de fazer sozinho, ou de você ter aprendido a fazer sempre na força do braço, sempre fazer sozinho, e pode ser que deu certo por um tempo, e pode ter dado certo aquilo que você fez, aquilo que você imprimiu energia, e deu certo. Só que eu, por muito tempo, eu trabalhei na força do meu braço. E eu sei o quanto é pesado a gente trabalhar na força do braço sempre. Chega momentos que a gente sente que o fardo está pesado, sente que parece que as coisas não acontecem mais, parece que a força do braço vai ficando cada vez mais fraca. E aí vem desânimo, sentimento de fracasso, vem muitas vezes a frustração na nossa mente, porque nós estamos tentando fazer tudo sozinho. E escolha ser dependente de Deus. Esse tema de hoje, do dia 34, ele é profundo, porque é uma decisão. Eu preciso escolher depender de Deus. Não é um sentimento. Porque quando eu só sinto, eu sinto que eu preciso depender de Deus, eu sinto que Deus, Ele pode fazer parte da minha vida, Ele pode me ajudar nas decisões, só que eu preciso decidir, deixar que Deus me ajude nas minhas decisões. Eu preciso ser dependente de Deus, e não usar Deus apenas como um suporte. Muitas vezes nós usamos Deus como suporte da nossa vida. Quando a gente está diante de um momento de dificuldade, aí eu convido Deus para fazer parte daquela decisão ou daquele momento na minha vida. Mas Deus não pode ser somente um suporte. Deus, ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro. E quando nós estamos tentando fazer tudo sozinho, tudo na nossa força, tudo naquilo que nós acreditamos, você está vendo? Nós estamos falando sobre nós não estamos falando sobre as coisas de Deus. E nós não estamos perguntando, Deus, o que de fato o Senhor quer para a minha vida? E Deus, ele estará de braços abertos sempre esperando a nossa dependência. Ele deseja que a gente dependa dele. Ele deseja que a gente dependa dele. Em Mateus 11, 28 fala assim: venham a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei se você está se sentindo cansado, está se sentindo sobrecarregado. Eu não sei se você está precisando de descanso. Mas eu, por um período longo da minha vida, e é uma luta diária, descansar em Deus. Sabe aquele versículo que fala assim: a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração? Essa paz que excede todo entendimento é quando eu decido confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo eu não vendo algo concreto, algo real. E tantas vezes a gente precisa ver algo real, concreto, visível, para a gente confiar. Isso diz respeito ao nosso nível de fé. E quanto mais eu dependo de Deus, quanto mais eu entrego a minha vida para Deus, mais alto é o meu nível de fé. Mais alto eu consigo mergulhar naquilo que Deus sonha para mim e para a minha vida. Então nós precisamos colocar Deus como centro de todas as coisas, de todas as decisões, e ser dependente de Deus. E a dependência de Deus, ela precisa ser em todas as áreas. Às vezes a gente pensa assim: eu vou depender de Deus na área financeira, mas no meu relacionamento não. Eu vou depender de Deus no meu casamento, porque o meu casamento já está sendo destruído. Mas na minha empresa não, na minha empresa eu que faço, eu que tomo a decisão. Então nós precisamos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Depender de Deus. Esses dias eu soltei um vídeo que eu gravei no último Criação de Resultados, que eu falava sobre chamar Deus para ser sócio da nossa vida. Chamar Deus para ser sócios dos nossos projetos. Porque carregar tudo sozinho é muito pesado. Carregar na força do braço é muito pesado. Aqui no livro até tem uma analogia que eu faço, que sem Deus é como se eu e você fôssemos tirar uma água do fundo do poço, num balde, puxando só pela corda. E tantas vezes nós fazemos isso, nós puxamos a água do fundo do poço somente com uma corda, e aquele balde está cheio. E aquele balde cheio, ele fica muito pesado. E às vezes a força do meu braço não consegue sustentar o peso daquele balde. E aí eu acabo soltando, eu acabo me cansando, eu fico esgotado, sobrecarregado. E aí a dependência de Deus é como se tivesse uma manivela, uma roldana, aonde eu desço o balde do mesmo jeito, mas esse balde ele sobe com uma forma mais leve, de um jeito mais manso, que traga paz, que traga tranquilidade. Essa é a ajuda de Deus quando eu dependo dele, mas eu preciso deixar que ele entre na minha vida. E eu preciso perguntar para Deus assim: Senhor, se eu estou olhando para um projeto, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por um desafio dentro do meu coração e eu escolho hoje depender de Deus, Deus, eu quero depender de Ti. Eu não quero mais carregar esse fardo para mim está pesado, está tudo na força do meu braço, eu não aguento mais, tá? Aí, o que você precisa perguntar: Deus, qual é a Tua vontade com tudo isso? Deus, como eu posso ter um coração que entrega mais para o Senhor? Porque o que nós precisamos? Nós não podemos só verbalizar. Às vezes eu verbalizo algo, mas o meu coração está com um sentimento diferente. E daí não é compatível. Não é compatível. Eu preciso verbalizar algo e o meu coração precisa estar de acordo com aquilo que eu verbalizei. Eu posso às vezes falar assim: Deus, eu escolho ser dependente do Senhor. Eu posso até fazer uma oração, eu posso até me ajoelhar, eu posso até fazer tudo isso. Só que se o meu coração ele não entrega as minhas dores, a minha dependência, ele não entrega os meus sentimentos, aquilo que eu estou carregando hoje, você não está escolhendo verdadeiramente depender de Deus. Você só está falando da boca para fora. E depender de Deus, e essa escolha e essa decisão, ela deve superar desafio, às vezes de não estar indo tudo bem.
Porque depender de Deus quando tudo está fluindo, está indo bem, pode ser que seja uma decisão mais tranquila. Mas depender de Deus quando tudo parece que está dando errado, quando tudo parece que está contra, essa é uma decisão mais difícil. Mas a minha boca precisa falar aquilo que o meu coração sente. Porque Deus, Ele não entende só as suas palavras. Ele não só escuta a sua oração, mas Ele faz a leitura do teu coração. Então, se o seu coração escolhe ser dependente de Deus, você precisa viver e sentir e entregar de fato para Ele a sua dependência. E dizer: Deus, eu não vou mais andar sozinho, eu preciso andar contigo, eu preciso depender de Ti, eu preciso que o Senhor esteja comigo em todos os passos. Eu não sei o que você precisava hoje fazer para você depender cada vez mais de Deus. Eu não sei qual é o sentimento do seu coração com isso. A palavra de Deus também em Salmos diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isso aqui é uma confirmação. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Só que o nosso nível de fé, ela precisa aumentar. Para eu depender de Deus, para eu não ser autossuficiente, não querer fazer tudo numa força do meu braço, o meu nível de fé precisa aumentar, porque eu preciso entregar algo para Deus. A dependência de Deus, ela requer também obediência. E o que você está segurando hoje, que você precisa entregar para Deus, para você de fato depender dele. Deixar que Deus sopre os ventos na sua vida. Deixar que Deus te dê a direção que você precisa. O que você precisa entregar? Qual é a corda que você precisa soltar? Porque essa corda, ela já está pesada para você. Essa corda, ela já está esticada demais. Até quando você vai ficar segurando essa corda? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Até quando você vai ficar tentando fazer tudo sozinho, tudo sozinha, tudo na força do braço? Até quando você vai ficar imaginando que você vai dar conta de tudo sozinho? Então, ser dependente de Deus é entregar tudo a Ele. Não é usar Deus como um suporte, como eu falei no início dessa live. Não é usar Deus como suporte. Deus, Ele é tudo. Ele quer tudo. Ser dependente de Deus é entregar tudo. O que é tudo para você? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Entregar tudo para Ele e confiar que seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Então não é entregar a minha vida financeira porque eu estou com um problema. Mas no meu casamento eu não entrego porque eu vou tentar resolver aqui. Não é entregar a minha vida profissional e deixar as minhas emoções sem entregar porque eu quero ficar me sentindo mal, eu quero continuar alimentando essa emoção negativa. Mas Deus nos convida a entregar tudo, a nossa vida toda, e colocar Ele como centro, e falar assim: Deus, eu escolho ser dependente de Ti. Deus, eu não quero mais me sentir sobrecarregado, cansado, eu não quero me sentir mais desanimado, pesado. E Ele está te convidando, Ele está me convidando hoje. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, cabe a mim e a você entregar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas incertezas, os nossos problemas, nossos desequilíbrios, a nossa raiva, as nossas feridas, tudo aquilo que nós carregamos, que nós precisamos de cura, que nós precisamos que Deus venha e dê um refrigério para a nossa alma. Por muitas vezes eu senti a alma cansada, o coração apertado, a mente acelerada,
tudo isso vem porque eu tentava fazer tudo na força do meu braço. E hoje eu escolho ser dependente de Deus. Eu escolho entregar o meu coração, entregar a minha mente, entregar os meus projetos, entregar a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. De fato, fala assim: Deus, está tudo aqui e eu quero depender a minha vida de Ti. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, porque nós não podemos pensar assim: eu vou entregar tudo para Deus e Ele vai fazer tudo. Ele vai fazer aquilo que é impossível. Ele vai dar aquela paz que excede todo entendimento. Ele vai ajudar a gente, Ele vai me ajudar, te ajudar a carregar esse fardo que já está te deixando sobrecarregado e cansado. Mas a minha parte, a sua parte, nós precisamos fazer aquilo que é possível. Então, se eu preciso perdoar alguém, eu vou lá e vou perdoar. Se eu preciso criar um projeto novo, eu vou lá e vou criar. Se eu preciso encerrar um ciclo na minha vida, se eu preciso encerrar algumas amizades que já não estão me fazendo bem, eu preciso fazer. Se eu preciso eliminar um tipo de pecado na minha vida, eu preciso eliminar. Então a minha parte eu preciso fazer e entregar. Falar assim: Deus, eu quero depender de Ti. Então que no dia de hoje você tenha a dependência de Deus. Dependa de Deus e confie nele em todas as áreas da sua vida. E não só em algumas. E não só naquela que você deseja, mas em todas. Todas as áreas. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a carregar esse fardo que pode ser que esteja pesado para você, assim como para mim. Sempre é pesado, né? Sempre é pesado quando a gente tenta fazer tudo sozinho. Para mim também sempre é pesado, porque eu preciso vigiar o meu coração. Porque Deus, Ele vê o coração. Eu posso falar assim: Deus, eu quero ser dependente de Ti, mas se o meu coração não está compatível com aquilo que eu estou falando, verdadeiramente eu não estou entregando para Deus. Então Deus está perguntando para você: ei, o que você precisa entregar para mim hoje? O que você vai entregar para mim hoje? E aí eu quero te dar uma direção aqui. Entregue tudo. Tudo. Faça a sua parte, mas entregue tudo para Ele. Porque Ele está falando: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em outra palavra, em Salmo: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Isso aqui é uma promessa. Se eu entregar o meu caminho, se eu confiar, Ele vai agir. Nós temos medo de que Deus não age. Aqui diz respeito ao seu nível de fé. Ele vai agir. Nós precisamos acreditar nas promessas que Deus fala para nós. Então nós precisamos acreditar que Ele vai agir. Mas o primeiro passo, eu preciso entregar. Eu preciso escolher ser dependente dEle. E que hoje você possa fazer uma oração e falar: Deus, ensina o meu coração a depender de Ti todos os dias, a entregar verdadeiramente para o Senhor as minhas aflições, as minhas dores, as minhas feridas, e que o Senhor venha ser único e suficiente na minha vida, e que eu coloque o Senhor no centro dela. Vamos fazer uma oração para entregar para o Senhor? Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor nos escuta, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor vem nos ajudar a carregar o fardo da vida. Nos ajudar a carregar aquilo que muitas vezes está pesado, sim. Pesando a nossa mente, deixando o nosso coração apertado, enfraquecendo, Senhor, o nosso espírito, nos deixando cansados, sobrecarregados, desanimados. Tire, Senhor, hoje todo desânimo, tire toda a culpa, tire todo o peso, tire todas as frustrações, Senhor, que possam estar tomando conta da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, Senhor. Equilibre as nossas emoções, Pai. E que nós possamos escolher, Senhor, nessa manhã, ser dependentes de Ti.
entregar a nossa vida para o Senhor e não só usar o Senhor como recurso, mas que o meu coração esteja, Senhor, convicto de que a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida é ser dependente de Ti. Me ensine a fazer, Senhor, cada vez melhor, com excelência a minha parte. Mas eu só quero fazer o que cabe a mim, Senhor. E o que cabe ao Senhor, aquilo que é impossível, aquilo que é um milagre, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu deixo hoje, entrego hoje, diante da Tua presença, para que o Senhor haja na minha vida, Pai. Transforme o meu coração. Transforme, Senhor, a minha mente. Aumente a minha fé, para que eu creia, Senhor, que o Senhor vai agir na minha vida no dia de hoje. O Senhor vai agir na minha casa no dia de hoje, no meu trabalho no dia de hoje, na minha família no dia de hoje. E eu escolho, Senhor, ser dependente 100% de Ti. Mas me ensina, Senhor, me ensina a viver esse processo. Me ensine a ter paz que excede a todo entendimento, mesmo que eu não entenda como tudo aquilo vai ser solucionado, como tudo aquilo vai ser resolvido, mas que o meu coração tenha paz e uma extrema confiança em Ti. Que no dia de hoje eu possa, Senhor, entregar toda a minha vida, todas as áreas da minha vida diante da Tua presença e dizer, Senhor, eu escolho ser dependente de Ti. Eu quero Te louvar, Senhor, pedir a Sua bênção durante esse dia, Senhor. Eu orei, Senhor, em nome de Jesus, e eu peço a bênção sobre cada pessoa que está escutando essa oração, que esteja cansado, sobrecarregado, que o Senhor dê descanso, dê refrigério para a alma, dê a paz que excede todo entendimento. Eu te peço, Senhor, a Sua bênção nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, sua família, e que no dia de hoje você pratique isso com o coração aberto, entregando de fato para Ele todas as suas dores, suas feridas e tudo aquilo que você quer depender de Deus. Decida entregar a sua vida, que você viva com fé, com coragem, com direção. Eu tenho certeza que todos os planos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família vão ser realizados. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia.